Olá, bom dia. Vamos ver aí a segunda parte da nossa tabela periódica, que são as chamadas propriedades periódicas. É uma análise, né, de alguns tópicos aí que são orientados dentro da tabela dos elementos químicos, ok? Então, as propriedades periódicas, você vê, como já diz, ó, uma periodicidade, né, analisando sempre os períodos e analisando as colunas da tabela periódica. Nós temos uma tabelinha fictícia aqui, né? Então lembram que a parte horizontal são os períodos e a parte vertical são as colunas, grupos ou famílias, ok? Então vamos ver ali, ó, a primeira propriedade periódica trabalha com o raio atômico. O raio atômico é o tamanho do átomo, ok? O raio atômico, ele é medido sempre do núcleo até a extremidade da eletrosfera, ok? Então, digamos que aqui eu pegaria essa medida aqui, ó, do núcleo até a extremidade da eletrosfera. Então, isso aqui seria a medida do raio, ok? Esse raio é medido em angstroms, né? Ou então em picométrios, ok? O raio, logicamente, é o tamanho do átomo, ok? Então, nós temos uma análise fácil aqui para ver o tamanho dos átomos. Se você lembrar, essa região aqui é a região gasosa. Aqui no ar eu tenho átomos de oxigênio, de hidrogênio, ok? Então, note, esses átomos você nem consegue vê-los, então são átomos pequenininhos, né? Já nessa região para cá eu tenho os metais, né? Se eu pegar então, né, a escada aqui, ó, que é alumínio, eu consigo vê-la. A escada ali onde está o suporte do meu celular é uma escada metálica, então nós temos ali, né, um átomo que eu consigo até vê-lo. Então note, ó, esses átomos que estão nessa região aqui são pequenos e os átomos que estão nessa região aqui são maiores, ok? Então, nessa região aqui estão concentrados os maiores átomos e lá em cima estão os menores átomos. Como que eu analiso esse esquema das setas, né, nesses gráficozinhos aí? A seta horizontal sempre trabalha com os períodos, ok? E a seta vertical sempre trabalha com os grupos, né? Então, ó, nos períodos, não é que é só lá em cima, tá? Em todos os períodos, o raio atômico, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Em todos os grupos, não é só lá na esquerda, em qualquer grupo que eu tiver aqui, o raio atômico aumenta de cima para baixo, ok? Então, é como se eu tivesse que chegar lá. Então, ó, eu começo para lá e eu começo para lá, até chegar ali, que é o campo de concentração dos maiores átomos, ok? Vamos ver essa nossa tabelinha fictícia aqui. Se eu fizesse uma perguntinha, qual seria o maior átomo, né? Qual seria o maior átomo dessa tabela aqui? Então, nota, o maior átomo seria o B, certo? Porque o B está no campo de concentração dos maiores átomos, né? Agora, se eu já perguntar entre o I, o D e o C, quem seria o maior átomo? Quando eu trabalho no mesmo grupo, na mesma coluna, eu analiso a seta vertical. Olha só, a seta vertical, ou seja, nos grupos, o tamanho aumenta de cima para baixo. Então, o maior átomo deles aqui seria o C. Se eu já perguntar aqui entre o F, o G e o D, quem teria maior tamanho, quem teria maior raio? Como o F, o G e o D estão no mesmo período, ok? Eu analiso a seta horizontal. Então, no período, eu sei que aumenta da direita para a esquerda. Então, o átomo de maior tamanho seria quem aqui? Seria o átomo B, ok? Então, a análise para todos os outros gráficos aqui, né, vai ser feito dessa maneira aqui. Próxima análise aí, ó, eletronegatividade, né? Isso aí é a força que o átomo atrai na hora da ligação, né, o outro átomo, né? Os átomos mais eletronegativos, nós temos aí o flúor, com eletronegatividade de 4,
e depois nós temos o césio, com eletronegatividade 0,7, alguns falam 0,8, ok? Então nota, a eletronegatividade ela aumenta de baixo para cima nos grupos e aumenta, né, da esquerda para a direita nos períodos, né? Por que está eliminado aqui esse grupo aqui? Esse grupo aqui é o grupo 18, certo? Esse grupo aqui é o grupo 18, são os gases nobres, ok? Os gases nobres não fazem ligações químicas, né? São muito raros alguns casos, ok? Mas então não se analisa, né, para os gases nobres. Então, ó, como eu tenho aqui eu tenho os maiores átomos, né? Eu tenho os átomos que têm maior eletronegatividade, os átomos que mais puxam, né, a ligação química, os elétrons na hora da ligação, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Nessa tabela, se eu pedisse aqui qual seria o elemento mais eletronegativo, olha só, o E não entraria, porque o E, né, supõe-se ali que é o grupo 18, ok? Então, o átomo mais eletronegativo seria o M, né? Como eu tenho que ir para lá, né, o campo de concentração dos átomos mais eletronegativos é nessa região aqui, ok? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ok? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição, ok? Ela aumenta da extremidade para o centro nos períodos e aumenta de cima para baixo nos grupos, né? Então o campo de concentração dos átomos mais difíceis de derreterem ou evaporarem está nessa região aqui. Nós temos aí o carbono e o tungstênio, né, que eles têm temperatura de fusão em torno de 3.500 graus aproximadamente, ok? Agora aqui, ó, tem uma particularidade na coluna 1 e 2, aumenta de baixo para cima, ok? Aumenta de baixo para cima aqui no grupo 1 e 2. Então, se eu perguntasse aqui, né, entre o B e o A, ok? Entre o B e o A, quem teria maior ponto? Bom, o A não posso trabalhar porque é o hidrogênio. Vou colocar aqui um outro elemento aqui, I, né? Entre o B e o I, quem teria maior ponto de ebulição? Seria quem? Seria o I. Agora já se eu perguntar ali, entre o D e o C, quem teria maior ponto de fusão de ebulição? Seria o átomo C, certo? Porque, ó, analisando no grupo, né? Ou o C seria o maior deles, ó, ele está no campo de concentração, eu venho para cá e eu venho para cá, ok? Então quando estiver no mesmo grupo, você analisa a seta vertical. Quando estiver no mesmo período, tu analisa a seta horizontal, né? Ó, entre o J, o F e o G, né, e o D, quem seria o de maior ponto de fusão e ponto de ebulição? Seria o D, ele está aqui no centro, ok? Próxima análise, energia de ionização. O nome já diz ali, ó, ionização é uma energia necessária para retirar elétrons de um átomo no estado gasoso, ok? Então nota, o campo mais difícil para retirar os elétrons é da turma gasosa. É como se eu tivesse que pegar um oxigênio aqui e tentar tirar um elétron dele. Já é difícil eu pegá-lo, eu não consigo nem vê-lo, né? Já agora, se eu pegar um metal, né, digamos, vou pegar um metal aí, aqui eu tenho uma régua de alumínio, ó, se eu pegar um metal e der uma raspada aqui, né, eu já consigo até tirar mais elétrons. Lógico que a definição seria no estado gasoso. Então, os átomos de maior energia de ionização, ok, ou maior potencial de ionização, eles estão concentrados nessa região ali, ok? O que é mais difícil retirar elétrons, né? Retirar elétrons de uma camada mais externa ou de uma camada mais interna? É mais fácil, né, ir retirando os elétrons mais periféricos, né? Tanto que aqui eu tenho uma energia, né, que chama-se, se eu tirar o primeiro elétron, é primeiro potencial. Se eu já retirar o segundo elétron, é segundo potencial. À medida que eu vou tentando retirar elétrons, vai ficando mais difícil. Então, do primeiro potencial até o quinto, até o décimo,
aumenta bastante a energia para retirar os elétrons. Então aqui, nessa tabela, o elemento de maior potencial, mais difícil de retirar elétrons, seria o E. Né? Se eu perguntar entre o R e o G, qual seria o de maior potencial? Seria o G, porque aumenta de cima para baixo. Se eu pedisse entre o J e o D, seria o D de maior. Então, eu trabalhei ali. Afinidade eletrônica é ao contrário da ionização. Né? Afinidade, já diz, é gostar de elétrons. Então, é a energia que é liberada quando eles recebem elétrons. Né? A nossa tabela, ela tem uma particularidade. Né? Essa região aqui em cima é uma região negativa, e essa região aqui embaixo é uma região positiva. Aqui são os átomos eletronegativos, aqui os eletropositivos. Então aqui ó, são os átomos eletronegativos e aqui eu tenho os átomos eletropositivos. Ok? Então nota, os elementos que mais gostam de receber elétrons, porque quem recebe fica negativo, né, tá nessa região aqui. Não entra também, né, os gases nobres, porque isso aí acontece na hora da ligação química. Ok? Então nós temos aí que o mais eletronegativo, o de maior afinidade seria o N. Ok? Densidade. Densidade é um gráfico parecido com o de temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Né? Então aumenta de cima para baixo e da extremidade para o centro. Então o elemento mais denso aqui seria o átomo C. Lembrando que densidade é uma razão entre a massa e o volume. Ok? Se eu já perguntasse aqui entre o G, o D e o J, quem seria o mais denso? Seria o D. Já se eu perguntasse aqui entre o G e o R, quem seria o mais denso? Seria o R. Ok? Aqui eu tenho algumas perguntinhas sobre essa tabela aí. Qual é o elemento de maior eletronegatividade? Então tu vai olhar o gráfico, eletronegatividade, o campo de concentração é aqui. Então o mais eletronegativo seria ali o M, porque o E não entra porque ele é um gás nobre. Qual é o elemento de maior temperatura de ebulição e fusão? É o que estaria, né, nesse campo de concentração aqui. Então seria o átomo C, ok? O de menor, ó, menor agora, menor potencial de ionização. Os maiores potenciais é lá em cima, então quer dizer que os menores estão para cá. Então de menor potencial seria o átomo B. Maior densidade está concentrada aqui, então seria também o C. Ok? Então aí nós temos aí o conteúdozinho de propriedades periódicas, ok?